Olá, meu nome é Juliana Cividanes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nós vamos falar neste canal de psiquiatria, pois eu sou médica psiquiatra com 30 anos de atuação na área e vim aqui esclarecer algumas dúvidas e trazer um conteúdo que realmente agregue para você. O que eu gostaria de falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre a psiquiatria em si. É muito comum me perguntarem qual é a diferença entre a psiquiatria e a psicologia. Então, nós vamos tirar essa dúvida e também falar um pouco mais sobre a psiquiatria. Então, em primeiro lugar, a psiquiatria é um ramo da medicina, ela é uma especialidade médica, assim como a cirurgia, a dermatologia, a otorrinolaringologia. Então, a psiquiatria é uma especialidade médica. O psiquiatra, ele faz toda a formação de medicina, os 6 anos, da formação de medicina aqui no Brasil, e depois ele faz uma residência médica, ele presta uma outra prova e vai para um lugar, um hospital que ofereça um curso de residência médica, onde ele vai ficar mais 3 anos só estudando psiquiatria. Exatamente, ele vai ficar dia e noite durante os plantões, finais de semana, só vendo pacientes com doenças psiquiátricas, estudando a psiquiatria, fazendo provas, aprendendo sobre essa especialidade que eu particularmente acho maravilhosa. Já a psicologia, ela é um ramo da filosofia. Então, a mãe da psicologia é a filosofia. A filosofia é aquela ciência que tenta explicar o homem no mundo e muitas vezes também fenômenos do mundo. Então, a psicologia, como sendo filha da filosofia, ela tenta entender os fenômenos psicológicos normais. Ah, mas tem psicólogo que faz tratamento. Claro, uma vez entendendo os normais, eles também podem entender os patológicos, compreender os patológicos e tentar ajudar através de vários métodos, que não são os mesmos métodos utilizados na psiquiatria. Então, a psicologia, ela se ocupa de tratar o paciente através da psicoterapia. E daí existem vários tipos de psicoterapias, várias abordagens de psicoterapias. Então, tem a psicanálise, que foi desenvolvida por Freud, tem as terapias analíticas, como de Jung, Lacan, Melanie Klein, tem a terapia comportamental cognitiva. Então, existe uma série de linhas dentro da psicologia que vão ajudar tanto ao autoconhecimento quanto a tratar o paciente, ajudar o paciente a se livrar de sintomas, principalmente quando esses sintomas não necessitam de medicação ou que são sintomas que podem ser tratados tanto com a medicação quanto com a psicoterapia. Já a psiquiatria, como sendo um ramo da medicina, qual é o papel dela? O papel dela é identificar doenças e tentar tratar essas doenças. Então, a psiquiatria não é diferente de outras especialidades médicas. Ela quer identificar onde está a doença, no caso, a doença mental. Então, tem a doença gastrointestinal, tem a doença neurológica, tem a doença oftalmológica, mas a psiquiatria se ocupa o quê? De identificar a doença ou transtorno, como a gente costuma falar, o transtorno mental e tratá-lo da melhor forma. Sempre com medicamento, Juliana? Não, não é sempre com medicamento. Muitas vezes, o próprio psiquiatra encaminha aquele paciente para fazer um tratamento psicoterápico. Às vezes, só a psicoterapia com um psicólogo habilitado é o suficiente para tratar a patologia, o transtorno daquele paciente, daquele indivíduo que procurou ajuda. Esse é um outro ponto que eu gostaria muito de falar, um ponto muito interessante. Por quê? Existem correntes, existem pessoas que falam que a psiquiatria, ela quer normalizar todo mundo, quer que todo mundo fique normal, que todo mundo seja igual. Então, há muitas críticas à psiquiatria. A gente tem que entender que existe sempre críticas a tudo, não há nada que é unânime que agrade todo mundo.
Mas o primeiro passo é que a psiquiatria ela não quer normalizar ou normatizar todo mundo. Vai lá, a história da psiquiatria pode não ser muito boa. Então, se a gente voltar atrás da história da medicina, a gente vai ver que a medicina muitas vezes cometeu barbaridades, errou muito até acertar. E não foi só a psiquiatria que passou por isso, passou por essa evolução. A própria cirurgia, se a gente for estudar a história da cirurgia, como ela foi e onde ela chegou, existem muitos pontos onde houve quase uma barbárie. Então, é muito injusto, né? A gente só sacrificar a psiquiatria, julgar a psiquiatria e não entender que todos esses processos evolutivos da medicina ocidental, como conhecemos hoje, passou por altos e baixos. Até as pessoas acertarem, erraram muito. E com a psiquiatria não foi muito diferente. Então, na antiguidade, muitas vezes, as alterações psíquicas, os transtornos mentais, eles eram vistos ou como possessões demoníacos, bruxaria, e daí eram tratados com exorcismos, com expulsão daquela pessoa, ou o clausuramento daquela pessoa, o afastamento daquela pessoa da sociedade, ou eram tratados como, em alguns grupos, em alguma sociedade, como pessoas que tinham habilidades extrasensoriais. Então, poderiam ser curandeiros, poderiam ser chefes de tribos que, por ter um transtorno mental, muitas vezes eram identificados como sendo pessoas que tinham poderes especiais e que poderiam levar para a tribo, levar para a comunidade essas ações desses poderes especiais, melhorando as coisas, revelando segredos, adivinhando o futuro, né? Assim, até na Bíblia é muito comum a gente ver que todos os reis, eles tinham os seus intérpretes de sonho, então eles buscavam adivinhar o futuro, porque essas pessoas tinham alguma coisa de diferente e que talvez fosse um transtorno mental. Não é certeza, mas pode ser. Então, a própria Bíblia está cheia de relatos de transtornos psiquiátricos, de epilepsias, várias passagens da Bíblia falam de transtornos psiquiátricos e que muitas vezes foram interpretados de forma diferente. A verdade é que somente no século XIX, principalmente com o francês Pinel, é que os pacientes psiquiátricos passaram a ser vistos como pacientes que tinham transtornos mentais, pacientes que eram pacientes mesmo, que eram doentes e que precisavam então de uma abordagem humanizada, de um tratamento humanizado e principalmente de pessoas que se interessassem por o que eles estavam passando, por o que eles estavam sentindo e que se interessassem em tratá-los, em fazer com que eles se sentissem melhor, né, em tratar aquele sofrimento. No século XVIII, ainda as coisas eram bem difíceis para quem tinha um transtorno mental. Ou eles ficavam enclausurados, afastados, né, da sociedade, muitas vezes misturado com bandidos, tudo que era diferente da sociedade, tudo que discordava moralmente, legalmente ou a partir de alterações do comportamento, do pensamento, como os pacientes com transtornos mentais, tudo que era diferente era misturado e colocado em claustros. Eles ficavam lá realmente afastados, presos, longe da sociedade, porque a sociedade não sabia o que era ou queria puni-los e colocavam eles afastados. Pinel, no século XVIII, começou a identificar essas diferenças em quem era bandido, quem era ladrão e quem era de fato o paciente que tinha um transtorno mental e que precisava ser tratado. E passou a acolher esses pacientes com mais humanização. O problema é que não tinha tratamento também, não tinha nada melhor. Ele podia acolher com humanização, ele podia diferenciar os pacientes, mas os tratamentos que ele tinha para oferecer eram muito precários. Ele ainda não tinha como, né, dar um tratamento que aliviasse pelo menos os sintomas do paciente.
Já no século XIX, começa-se então a surgir uma série de teorias sobre os transtornos mentais, e os transtornos mentais começam então a ser classificados. Os transtornos mentais começam, né, a ser entendidos como fenômenos, então a fenomenologia começa a ser aplicada à psiquiatria, principalmente através de Jaspers. E eles começam a fazer uma classificação. Nem todos os pacientes que têm transtornos mentais são iguais. Tem uns que se assemelham em relação aos seus sintomas. Então, esses que têm sintomas todos iguais, vamos colocar aqui. Mas esses daqui, por exemplo, têm sintomas totalmente diferentes daquele grupo A que eu classifiquei. Então, eu vou agrupá-los e colocá-los no grupo B. Já um terceiro grupo não parece nem com o grupo A, nem com o grupo B. Então, ele vai para o grupo C. Então, começam a aparecer as classificações em psiquiatria. E por que isso é bom? Por que isso é importante? Porque quando eu consigo classificar, quando eu consigo diferenciar um doente mental do outro, eu tenho a possibilidade de começar a ter tratamentos que trazem pelo menos alívio dos sintomas, se não a cura, tá? E nós hoje, psiquiatras, né? A gente recebe muito essa crítica de que todo psiquiatra quer classificar alguém, falar que alguém tem um transtorno mental, falar que alguém precisa de tratamento, né? Tem a famosa fala do Caetano Veloso, que de perto ninguém é normal, talvez até seja verdade, mas não é verdade que a psiquiatria quer classificar todo mundo como doente, classificar tudo que é diferente como sendo doença e tratar tudo que é diferente na sociedade. Já foi sim. Até a primeira metade do século XX foi sim. Todo mundo que tinha um comportamento diferente, principalmente um comportamento não aceito socialmente, era classificado como tendo um problema psiquiátrico e devia-se ter algum remédio, algum tratamento, algo que fizesse com que esse paciente mudasse. Eu acho que o exemplo mais emblemático, embora polêmico, foi dos homossexuais, que durante muito tempo eles foram classificados dentro, né, das classificações de transtornos mentais como sendo pessoas que tivessem algum desvio mental pela sua escolha de gênero. Graças a Deus isso já mudou, ninguém mais pensa assim, mas houve sim tratamentos para quem tinha transtornos de homossexualidade, porque eles classificavam isso como um transtorno e tentavam tratar essa escolha de gênero que a pessoa fez. Então, de lá para cá, muitas coisas mudaram, não só na psiquiatria, no entendimento da psiquiatria, como também no tratamento. Então, o tratamento antigamente era um tratamento basicamente feito à base da psicanálise, que foi desenvolvida pelo Freud, todo mundo conhece o Freud, o pai da psicanálise, e muitas vezes tratamentos feitos com gelo, com água quente, com coisas assim que hoje a gente chamaria de bizarras, né? Mas era o que eles tinham na época. Sabe quando os medicamentos psiquiátricos surgiram, né, para a humanidade? A partir de 1960. Então, se a gente pensar, né, os medicamentos, eles começaram a surgir, os medicamentos para os transtornos mentais, eles começaram a surgir a partir da segunda metade do século XX. Então, até aquele momento, não havia nada mais, além da psicoterapia e dos banhos frios, dos banhos quentes, de coisas que os médicos acreditavam que poderiam ajudar o paciente, não existia mais nada que pudesse ser usado para tratar aquele paciente. Quando os primeiros medicamentos foram desenvolvidos, houve então uma revolução na psiquiatria. Os pacientes que até então tinham que permanecer internados em tempo integral
porque eles não conseguiam viver em sociedade, ou por não se enquadrarem devido às alterações comportamentais, ou mesmo pelo sofrimento que eles tinham e eles não conseguiam enfrentar uma sociedade, começaram a receber esses medicamentos e ter uma redução dos seus sintomas. Essa fase foi uma fase muito importante, foi um marco muito importante para a psiquiatria. Foi quando começou a acontecer a deshospitalização. Os pacientes começaram a melhorar, a readquirir uma autoconfiança e também um funcionamento tão importante que eles podiam sair dos hospitais e viver na sociedade normalmente, como há muito tempo eles não podiam. Mas é lógico, tinham que manter a sua medicação, pois se suspende a medicação, muitas vezes o transtorno voltava, então eles tinham que manter a medicação. Mas isso foi um marco muito importante, porque houve um grande número de pessoas, tanto que deixou de sofrer, quanto que deixou de viver nos manicômios, hospícios, como eram chamados os hospitais psiquiátricos antigamente. De lá para cá, muitos outros medicamentos foram desenvolvidos. E foram muito desenvolvidas também as classificações, as observações dos fenômenos psiquiátricos, então, dos fenômenos que alteravam tanto as emoções como os comportamentos das pessoas, e muitas classificações foram feitas, começando com a inclusão da psiquiatria na classificação internacional de doenças, chamada de CID-10, e do desenvolvimento nos Estados Unidos do DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Tratamento das Doenças Mentais, que é feita pela Associação de Psiquiatria Americana, tá? Então, por que também que esses manuais, inclusive eu tô com um aqui, né, para mostrar para vocês, o meu não é o mais novo de todos, a gente já tem a DSM-TR, que seria uma versão revisada do DSM-5, mas eu tenho aqui o DSM-5, que é a classificação que a gente mais utiliza. E por que isso é importante? Porque que isso é usado no mundo inteiro. Então, qualquer psiquiatra no mundo inteiro, vendo um paciente com sintomas que se encaixam em algum transtorno que foi descrito aqui, vai dar o mesmo diagnóstico para o paciente. Então, se eu vejo no Brasil um paciente com tais e tais características, eu vou dar o mesmo diagnóstico que o meu colega lá em Vancouver vai dar, que o meu colega lá na África do Sul vai dar. Então, a gente começa a formatar uma psiquiatria igualitária no mundo inteiro. E por que isso é tão importante? Porque isso ajuda também a estabelecer tratamento. Então, que tipo de tratamento eu vou dar para que tipo de paciente? Isso é importante. Então, eu aqui no Brasil não vou tratar o paciente com aquilo que vier na minha mente. Assim como meu colega lá em Paris não vai tratar o paciente dele com aquilo que vier na mente dele. Nós todos vamos seguir o diagnóstico, a classificação, e vamos atrás de guidelines. O que são guidelines? São diretrizes que foram estabelecidas devido ao estudo do uso de medicamentos de forma igual, né, igualitária no mundo inteiro, e daí cria-se um guideline mostrando quais medicamentos são melhores ou são piores para aquele caso. E se meu paciente não responder à primeira linha de tratamento, eu tenho a segunda linha de tratamento, eu tenho como associar medicamentos. Então, isso estabelece na medicina, na psiquiatria, um padrão médico. Então, assim como na medicina, a psiquiatria começa a ver cada paciente individualizado, mas com sintomas que se classificam como um transtorno específico. E esse paciente específico, ele vai receber
um tratamento uniforme. O mesmo tratamento que ele recebe aqui no Brasil, ele vai receber no mundo todo. Então, tudo isso é importante para aproximar a medicina, a metodologia científica usada em toda a medicina, a psiquiatria, desculpa, para aproximar a psiquiatria a toda a metodologia científica usada na medicina no mundo todo. Então, isso traz a psiquiatria para dentro, né, da medicina e começa a desmistificar a psiquiatria, e assim como a desmistificar o psiquiatra. Então, eu falo assim, o psiquiatra não é aquele cara que quer que todo mundo seja igual, quer que todo mundo seja normal. Nenhum psiquiatra mais, né? Eu lembro sempre daquele livro do Alienista, do Machado de Assis. Quem não leu, por favor, leia, né? Que o médico, o psiquiatra do livro, Simão Bacamarte, o que ele começa a fazer? Ele começa a identificar pequenas alterações de comportamento em cada cidadão de uma cidade pequena onde ele vivia. Nessa cidade tinha um asilo, manicômio, hospício, já teve vários nomes. E o alienista era o psiquiatra, que durante algum tempo o psiquiatra teve esse nome de alienista, ele era considerado um alienista. Então, nesse livro, ele começa a identificar pequenas alterações comportamentais nas pessoas, e cada pessoa que ele encontra essa alteração comportamental, ele vai internando lá no hospício dele. Quando ele percebe, ele internou a cidade inteira. O único que ficou fora foi ele. Então ele pensa, bom, não é possível que todo mundo tenha um problema e só eu seja normal. Eu acho que eu vou ter que inverter, eu vou ter que tirar todo mundo de lá e eu vou entrar lá porque eu tô com um problema. Então, se nós psiquiatras de hoje fizéssemos isso que às vezes a gente é acusado de fazer, achar que todo mundo é maluco, que todo mundo tem um transtorno mental e precisa ser internado, nós estaríamos que nem o Simão Bacamarte. Nós é que estaríamos precisando ficar num hospício internado. Mas não é esse o fato. Eu gosto muito de uma definição de transtorno mental que fala que o transtorno mental, ele não é um agrupamento de sintomas. Apesar da gente ter as classificações, ele não é somente um agrupamento de sintomas. Você pode ter um agrupamento de sintomas e não ter um transtorno mental. Para ser um transtorno mental, ele precisa ter fundamentalmente duas coisas. Primeiro, sofrimento. Então, eu tenho uma quantidade de alterações, seja mentais, seja comportamentais, seja emocionais, que me causam muito sofrimento. Tanto sofrimento a ponto de eu buscar ajuda. Então, esse é o primeiro item que eu acho que é importante. Ninguém vai atrás de ninguém na rua, na calçada, para tratar. O paciente busca o médico, busca o psiquiatra, porque ele está sofrendo, né? E cabe ao psiquiatra avaliar o sofrimento desse paciente e ver se é realmente um sofrimento, um transtorno mental, ou se é um sofrimento meramente emocional. Meramente não é desclassificando, tá? Não é desapropriando, mas muitas vezes, como eu falei, não há necessidade de um medicamento. Às vezes são questões existenciais que o paciente pode tratar com psicoterapia. O autoconhecimento, a autoajuda, a melhora da autoestima, muitas vezes é o suficiente para melhorar aquele paciente. Ele não vai precisar tomar um remédio. Outra coisa que é muito importante diferenciar o transtorno mental de outros transtornos ou de outras doenças clínicas. Às vezes o paciente chega com intenso sofrimento, por exemplo, de muita tristeza, falta de energia, dificuldade de sair da cama, sonolência, mas ele não tem um transtorno psiquiátrico, ele tem um hipotiroidismo. Então, quando você faz a clínica correta, solicita os exames corretos, você consegue diagnosticar de forma correta e tratar o seu paciente da melhor maneira possível. Você corrige o hipotireoidismo, todos aqueles sintomas vão embora.
Então, nem sempre o sofrimento está relacionado ao transtorno mental. Mas, para ser transtorno mental, tem que ter sofrimento. Além do sofrimento, o que outro parâmetro eu uso? Eu uso como parâmetro a perda da liberdade. Então, vamos pensar, todo mundo já ouviu falar no transtorno do pânico, não é verdade? Então, o transtorno do pânico, o paciente que tem pânico é aquele que tem ataques de ansiedade muito grave, que são ataques de medo, medos variados, mas principalmente medos de lugares fechados, medos de ficar doente e não ser socorrido, e ele tem uma série de sintomas físicos mesmo, né? Falta de ar, taquicardia, sensação iminente de morte. Então, ele tem um sofrimento muito intenso, tanto psíquico quanto físico. Esse sofrimento vai restringindo a liberdade desse paciente. Por exemplo, ele para de viajar. Não, eu não vou entrar num carro, porque se o trânsito parar e eu estiver dentro do carro e não puder sair e não tiver para onde ir, eu vou ter um ataque de pânico e eu posso morrer. Então, não viajo mais. Não passo por túneis, não suporto passar dentro do túnel, porque me dá uma claustrofobia, eu acho que o túnel vai fechar em cima de mim, então não tem como eu viajar dentro de túneis, então vou restringindo mais. E o paciente com pânico, ele vai restringindo cada vez mais a sua vida, até que muitas vezes ele consegue ficar preso dentro do quarto, ele não consegue sair mais do seu quarto. Então não é mais ele que escolhe a vida que ele quer levar. É a doença, o transtorno que escolhe a vida que ele pode levar. Então, nós estamos vendo aí a perda da liberdade, então ele não tem mais como escolher o que ele quer, e nós estamos vendo aí também, né, o sofrimento. Aí sim, esse é um paciente para o psiquiatra, porque esse paciente, se não tomar uma medicação, se não fizer uma psicoterapia, mas com uma medicação associada, ele não vai melhorar, ele não vai conseguir recuperar a vida dele. Então, o importante é um bom diagnóstico e também um bom tratamento. Mas, para ter um bom tratamento, né, é preciso ter um bom diagnóstico. Então, as coisas vão se entrelaçando aí. Então, não é assim que as pessoas querem, os psiquiatras querem que as pessoas sejam todas normais. Não, os psiquiatras querem aliviar o sofrimento, os sintomas dos pacientes que têm transtornos mentais. Se você não tem um transtorno mental, você não precisa de um psiquiatra. E se você tem um transtorno mental, você sabe a diferença que um psiquiatra faz na sua vida. Se você já sofreu ou sofre de transtornos mentais graves e intensos e você fez ou faz um tratamento, você sabe muito bem a diferença que o diagnóstico e o tratamento podem fazer na sua vida. Então, por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela audiência, por ficarem até aí. Sejam bem-vindos ao canal e espero vê-los em breve no nosso próximo vídeo. Até mais!